Olá, esse é o Conexão. Você já sabe que aqui tudo que diz respeito à educação é pauta para a gente. E, claro, não poderíamos deixar de falar do Congresso Nacional de Educação, um evento que reúne pesquisadores de todo o Brasil com propostas de melhorias para o nosso sistema. Esse ano, a 6ª edição do CONEDU está programada para o período de 24 a 26 de outubro em Fortaleza, Ceará. Serão 20 grupos de trabalho sobre aspectos variados da educação, como a formação de professores, avaliações e inclusão. Eu vou conversar agora com a Paula Almeida de Castro, que é professora do Centro de Educação da Universidade Estadual da Paraíba e uma das organizadoras do Congresso, o Luiz Paulo Borges, que é professor do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Sandra Cordeiro de Mello, que é psicóloga e professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no Conexão. Eu estava vendo ali no site do CONEDU, realmente é um evento grande, né? Reúne ali pesquisadores de várias linhas de pesquisa. E esse ano, qual que é a temática? Tem um debate que vai dominar mais as discussões? Sim. Esse ano a gente pautou o referencial da programação no tema avaliação. E aí a avaliação ela vai abarcar tanto a avaliação que é de larga escala, né, que confere os índices educacionais, como também para a gente pensar um pouco sobre a produção do conhecimento das universidades. Então a gente vai pensar a avaliação num aspecto geral envolvendo todas as instâncias da educação. Quer dizer, a gente não está falando só da avaliação que é feita para a produção desses índices, a gente também está falando das avaliações que são propostas no chão de sala de aula também? Exatamente. A ideia é que a gente possa pensar na programação, com as palestras e com os convidados, todo tipo de avaliação que a educação passa. Então, a gente também tem um referencial de avaliação que é sobre a nossa produção, né? O que é que a gente está produzindo na universidade. Isso também faz parte da avaliação e ajuda a gente a pensar melhor sobre como a escola pode ser reavaliada, né? Não só avaliada, mas reavaliada. Mas é uma questão que parece ser central mesmo, né? Porque para você perceber se há um avanço, uma melhora, você precisa ter algum parâmetro ali, né? Exatamente. Para perceber essa evolução, né? E também pensar isso em conjunto, né? Não só pensar, não deixar só a escola isolada do processo de avaliação, mas que a gente possa de fato aproximar a universidade da escola, o modo como a gente pensa, as teorias e como isso pode chegar na escola, no tal chão da escola, né? Que hoje é mais do que um chão, é um universo que a escola tem e que a gente precisa junto pensar em formas de melhorar as condições educacionais como um todo. E é uma questão muito interessante porque em tudo que é evento relacionado à educação é sempre uma demanda que aparece, né? Aproximar a academia da sala de aula. Luiz, como é que um evento como o CONEDU tem ajudado o CAP UERJ a desenvolver as atividades aqui? É pensar que o CONEDU, né, tem ajudado não só o CAP, mas as escolas de forma geral, sobretudo as escolas públicas, porque o CONEDU é um evento que ele proporciona que professores e professoras que cotidianamente, né, vivendo as suas angústias, as suas reflexões, produzam uma reflexão, um conhecimento e leve esse conhecimento ao evento, né? Então o CONEDU é um evento desde 2014 que tem proporcionado a nós, professores da educação básica, a pensarmos as nossas práticas e avaliarmos as nossas práticas e produzir conhecimento sobre isso. Então, de forma geral, é um evento imenso no sentido de que ele congrega o país inteiro, embora ele aconteça no Nordeste. É um evento que tem professores do sul do Brasil até o norte do Brasil. Então, que traz uma troca, um diálogo, uma circulação de conhecimento bastante interessante, né? Que oxigena nossas práticas, as nossas reflexões, sobretudo quando a gente pensa as trocas, né? E aí, assim, o CONEDU, do meu ponto de vista, ele vem ganhando destaque no cenário também, porque, sobretudo por essa escuta e por pensar que até os alunos do ensino médio hoje vêm fazendo parte desse evento, né? E, Sandra, como é que você observa o papel do CONEDU como esse evento que congrega, né, os educadores, professores? Como é que você tem avaliado esse trabalho de aproximação das discussões da academia para a realidade da educação básica, dos colégios, das escolas? Então, como o Luiz falou, o CONEDU ele reúne uma série de trabalhos que são feitos nas escolas, que são feitos nas universidades e que ali são discutidos, eles são expostos e colocados em debate. Apesar de ser um congresso muito grande, ele consegue fazer com que as pessoas discutam, dialoguem, que a gente tenha uma troca importantíssima.
Então, é na possibilidade da gente levar nossas pesquisas, que são feitas na escola, né, pensadas junto com a escola, para dentro de um cenário tão grande quanto esse, que outros professores que estavam lá presentes, que participaram das discussões, carreguem isso para dentro de suas salas de aula, onde for, dentro do Brasil inteiro. Então, eu acho que isso é uma potência muito forte. 6 mil, né, participantes do Exatamente. evento. Quer dizer, é um universo realmente considerável, Exatamente. né? Você quer complementar? Pode complementar. Não, porque eu ia falar, inclusive, porque um dos diferenciais do Conedu é justamente como é que a gente pensa a discussão de inclusão na educação, né? Que a Sandra tem uma colaboração efetiva desde a primeira edição, que foi em 2014, que aí é o GT que vocês têm lá, né, Sandra? Em 2014, quando foi o primeiro Conedu, a gente pensou a criação de um GT diferente do que vinha acontecendo em outros congressos. Um GT de inclusão, que congregasse inclusão, direitos humanos e interculturalidade. Porque a gente sentia falta desse espaço de discussão dentro dos congressos que estão por aí. Esse GT, ele foi criado para que a gente reunisse produções científicas sobre essa temática e pudesse levar para esse cenário de discussão e de exposição de ideias e de trocas. Quando a gente fala em GT, grupo de trabalho, a gente está falando de um regime de colaboração, não é? Sim, de um grupo de professores que dialogam, que pensam essa temática de maneira a fazer suas pesquisas, a produzir seus artigos, dessa temática, que a gente então reúne esses professores e a gente vai discutir o que a gente vai levar para o Conedu, o que vai ser, hoje agora o tema é avaliação, então como é que a gente vai traduzir isso que a gente tem feito aqui para levar para melhor ser aproveitado lá. Eu sei que você desenvolve um trabalho já aqui com a Secretaria de Educação do Rio relativo à inclusão nas escolas. Eu vou já falar sobre isso, aprofundar um pouco mais, mas antes, como a gente está falando do Conedu, eu queria mostrar como é o clima do Congresso, né? Esse vídeo que a gente vai ver agora é da edição do ano passado, a Paula também aparece nele, vamos ver. Nesses 4 dias de evento, a gente recebeu aqui no Centro de Convenções um público em torno de 9 mil participantes de diferentes regiões do Brasil. Nosso objetivo de vir para o evento é porque ele é bastante gratificante para a gente e viemos em busca de conhecimento. Foi muito importante ter esse espaço aqui em Recife, em Pernambuco, recebendo os professores e estudantes para o debate sobre as questões que são muito relevantes no cenário educacional brasileiro. Um pouquinho ali no final, mas acho que a gente conseguiu perceber a grandiosidade, né, do Conedu. E os estudantes também participam, né, Paula? Participam. Tanto a gente tem a categoria para o estudante do ensino médio técnico, como tem do aluno de graduação, né, e dos alunos de pós, bem como os profissionais também, professores e professores do ensino superior. Eu queria só destacar isso porque eu acho que isso é uma grande riqueza de um evento, né? Você ter a possibilidade de professores em formação, de estudantes da educação básica, de professores com experiência, de pesquisadores da universidade trocando. Então, acho que isso traz uma riqueza muito grande para a formação de professores, né, sobretudo, e traz uma riqueza para as nossas reflexões, para a gente pensar a educação, né? Porque a gente pensa a educação dessas diversas formas, desse prisma, e aí a gente começa a olhar, e aí o que um professor pensa, o que um aluno pensa, o que um pesquisador pensa, e como é que isso também vai se confrontando ali naquele espaço de troca, tanto nas palestras, como nas conferências, ou nas comunicações orais também presentes no evento, né? Eu acho interessante que são 20 grupos de trabalho, né? O Congresso se organiza dessa maneira. A Sandra já tinha começado a falar sobre o grupo dela, que é relativo à inclusão, né? A gente está falando de um tema, de um conceito que é bastante amplo, né? Sim. Eu estava pensando, né? Que inclusão que a gente leva para o Conedu. O nosso grupo de trabalho, ele, como eu falei, como são professores que dialogam, o conceito de inclusão que a gente trabalha é um conceito de inclusão que vai além do universo das deficiências. É claro que o universo das deficiências ele é completamente contemplado, mas a gente entende que inclusão tem a ver com participação. Quanto mais eu participo, mais eu me incluo. E tem a ver também com uma ideia do sentir-se. Eu preciso
eu preciso perceber quando eu me sinto incluída e quando eu me sinto excluída. E nesse sentido, a gente está falando de todas as pessoas. A gente não está falando mais sobre uma pessoa em especial. Tanto quando a gente recebe demandas de fazer pesquisas em algumas escolas, pelo caso de, por exemplo, um aluno com transtorno autista ou algo semelhante, a gente não centraliza esse sujeito no foco da nossa observação. Esse sujeito está inserido dentro de um contexto, e esse contexto é que vai ser estudado, porque se a gente tem um elemento, um indivíduo sendo excluído, isso é um sinal de que muitas outras exclusões estão acontecendo ali. Então, a gente entende isso como um conceito mais amplo de inclusão. A gente pensa em culturas de inclusão, políticas de inclusão e práticas de inclusão. Isso também tem a ver com diversidade, né? Você garantir a diversidade dentro do ambiente escolar, né? Certamente tem a ver. Eu acredito que tem a ver e ainda é um pouco mais, porque a gente está falando sobre cada pessoa e sobre a participação de cada um. A gente criar políticas de inclusão significa a gente criar políticas onde cada sujeito possa participar. Então, a transparência nas informações é uma política de inclusão. A permissão de que alunos do ensino médio participem de um Congresso Nacional de Educação é um princípio de inclusão. Agora, dentro desse conceito, agora um exercício aqui que eu vou fazer, expandindo os conceitos aqui, isso também vale para o profissional, o educador, né? Sim. Quando ele tem a possibilidade de falar de inclusão e de ir lá e ser ouvido entre os pares, isso também é uma forma de inclusão, né? Claro, e eu estava lembrando quando o Luiz estava falando da participação de professores de educação básica no Congresso, eu tive muitos alunos participando do CONEDU, apresentando seus trabalhos feitos em suas salas de aula. Isso é uma prática inclusiva, certamente. Agora, essa experiência que você leva para o CONEDU, você também já desenvolve aqui no Rio de Janeiro. Sim. Existe um laboratório aqui. Sim, esse ano nós fundamos um laboratório que se chama Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem. A sigla é linda. Que é junto com a Secretaria Estadual de Educação? Não, esse é um laboratório da Universidade Federal, da Faculdade de Educação. Dentro do laboratório, hoje, a gente tem 2 pesquisas em andamento. A gente tem uma pesquisa que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, especialmente na 2ª coordenadoria, onde a gente continua os estudos feitos já em 2017 e 2018 com os conselhos de educação. Então, a gente vem fazendo um trabalho junto aos representantes, um trabalho sobre representatividade dentro desses conselhos, entendendo que quando você é um representante, você leva a voz de pessoas que não tinham voz para dentro de situações, de instâncias de decisão e que isso precisa ser fortalecido. E o papel desses conselhos é extremamente importante, né? O Conselho Escola-Comunidade, ele foi criado em 2000 e... A Constituição em 98, em 88, ele foi criado antes da Constituição e ele vem para instituir como uma obrigação de cada unidade escolar de ter o seu conselho escola-comunidade. Que é um conselho consultivo, né? Sim, no Rio de Janeiro ele é consultivo, em outros estados ele é deliberativo. Então isso ainda é uma questão aqui no Rio. E ele é composto por representações de alunos, pais, servidores, professores e gestores. Você citou aí essa origem constitucional da educação inclusiva, né? Das diretrizes para a educação inclusiva. A gente vai até ver um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Inclusiva. Esse sistema pedagógico garante que todas as crianças sejam respeitadas e se sintam parte do todo. Não importa a cor da pele ou cabelo, a altura, se tem síndrome de Down ou se é cadeirante. No mundo, já são diversos os estudos, experiências e tratados que comprovam os benefícios das escolas inclusivas. É no convívio que as crianças ampliam sua visão de mundo, desenvolvendo empatia, respeito, engajamento e muito mais. E o benefício vai além. As escolas inclusivas contribuem na melhora do rendimento acadêmico.
E lembre-se sempre, no Brasil, o direito a esses benefícios na escola regular é uma garantia de qualquer criança pelo artigo 208 da Constituição Federal. Por isso, se a escola atual do seu filho não é inclusiva, que tal bater um papo com professores e diretores da instituição? Nós do Priori... Agora, um ator importante nesse processo de inclusão nas escolas é o próprio professor e educador, né? Nesse sentido, como é que essa discussão sobre a formação chega no CONEDU? Na verdade, a gente tem o GT de formação de professores, né, que é o que recebe o maior número de trabalhos, porque aí você abarca toda a discussão, né, como isso chega em todas as áreas, mas a ideia mesmo é entender como se dá o processo de formação, não só analisando, avaliando, no caso, a prática do professor, mas também analisando como se deu a formação dele na universidade e quem foi que formou esse professor para atuar em sala de aula, porque a gente estava até conversando sobre isso, que é importante a gente pensar qual o nosso papel nessa formação, qual é a formação que a gente também recebeu para poder formar bons profissionais, e isso é importante de discutir hoje, porque o modo como a gente pensa a educação, que alia ensino, pesquisa e extensão, que é a fonte, pode ser, isso é muito discutido e tal, mas não é, a gente não consegue chegar a esse tripé dentro da sala de aula, né? Então, a gente está sempre voltando nessa discussão, como é que a formação de professores passa por essas instâncias, né, de pesquisa, ensino e extensão e chega até a sala de aula. O Luiz tem um trabalho nesse sentido aqui no CapUest, né, Luiz? A gente tem um projeto de extensão que é coordenado pela professora Maíra Freitas, que é do meu departamento, né? Eu estou na vice-coordenação com ela, que é um projeto chamado Circularidades na Escola, que é um projeto que tem uma página no Facebook, e a gente tenta dar visibilidade às experiências, dar visibilidade às experiências de professores e professoras que trabalham com temas como inclusão, como questão da diferença, questões de gênero e sexualidade, questões raciais, de pertencimento mesmo à escola. Nesse projeto vocês desenvolvem estratégias para abordar esses assuntos? Nós desenvolvemos e pensamos esse projeto com professores, então ele acontece numa perspectiva democrática, inclusiva, abrangente, né? Então é uma cocriação, a gente está criando e construindo o tempo inteiro, mas no sentido de trabalhar com as experiências de professores, né? Como nós, professores, que vivemos, né, uma dificuldade ou vivemos uma angústia também, ou uma alegria dentro de sala de aula, como é que a gente potencializa isso no diálogo e na construção de uma reflexão. E assim, possivelmente pensando como é que a gente socializa isso no CONEDU, por exemplo, né? Então a gente produz uma reflexão, nosso grupo está acabando de participar de um seminário interno de reflexões, de mostrar essas angústias também, né? Nós temos professores do CAP, mas professores do Pedro II, da rede estadual. E qual que é a demanda que você tem reparado dentro desse processo de formação dos professores atualmente? A gente sabe que tem um grande desafio, que é a Base Nacional Comum, que está sendo implementada, mas o que você observa, assim, que temáticas, que assuntos têm demandado mais e que você percebe uma carência maior? Eu acho que uma das questões é que, primeiro, o professor se sente muito solitário na sua prática, né? Essa ideia de que a gente fecha a porta da sala de aula e você não tem contato. Então, um princípio de partilhar essas experiências traz para a gente um caminho formativo, né? Quais são as demandas que a gente pensa, né? Possivelmente a inclusão é uma demanda, né? Como trabalhar questões com criança, chega uma criança com autismo na escola, e como é que a gente lida com isso, e as questões relativas às diferenças de forma geral, né? Então, pensar questões raciais, de racismo, né? Pensar questões de gênero, então como é que isso vem aparecendo também na escola e como é que a gente lida com isso cotidianamente, né? E faz parte da nossa prática pedagógica pensar algo nesse sentido, né? Como é que a gente lida com essas questões cotidianamente. Nesse sentido, vocês acham que a questão da base nacional docente, ela se tornou uma urgência para o país? A aprovação de uma base? A Sandra já tem uma experiência aqui no Rio de Janeiro também. Lá na UFRJ, a gente desde 2016 vem desenvolvendo o que a gente chama de complexo de formação de professores, que justamente para que ele reúne essa preocupação da universidade com a formação dos professores, entendendo a importância da partilha com a educação básica. Então, o complexo ele vem para reunir
na formação desse professor, tanto na graduação em pedagogia quanto em todas as licenciaturas da UFRJ, por isso é um projeto institucional, uma política institucional, reunir na sua formação professores orientadores da universidade e da educação básica durante o processo todo de formação desse aluno. A gente sabe que tem um documento que está sendo analisado no Ministério da Educação, que é uma base nacional docente que vai valer para todas as redes. E um dos pontos que mais se debateu em torno desse processo é a da tal da residência pedagógica, né, para os profissionais. Como é que você vê isso? Assim, há uma diferença conceitual e assim, verdadeira da residência para o estágio comum? Em tese, a residência ela vem de uma linguagem médica, né, onde o médico ele terminou seu curso de graduação e ele agora vai aprender na prática depois de formado. Nesse projeto, a residência ela vem ao longo da formação desse sujeito, para que ele, um aluno ainda em formação, esteja em sala de aula. O complexo de formação de professores dentro da UFRJ, ele cumpre isso e muito mais. Tá? Ele não é apenas entre aspas, uma residência, ele é uma formação. Então, esse aluno da UFRJ, ele está dentro da escola básica e o professor da escola básica está na UFRJ fazendo orientação desses alunos. Porque esse é um ponto importante que a Sandra está falando, porque você pode, a base nacional da formação de professores, ela não pode ser pensada sem esse viés de trazer também o professor da sala de aula da educação básica para dentro da discussão sobre aquilo que é mais apropriado para esse aluno, esse licenciando, aprender e verificar como é que se dá isso na prática, né, e para ele se sentir à vontade de assumir uma sala de aula, porque foi até como o Luiz colocou, a nossa profissão é a mais solitária. E a ideia desses programas, porque antes da residência a gente sempre teve o PIBID, né, desde 2007, quando ele foi instituído para as federais e depois passou para as estaduais. E ele já vem nesse acompanhamento. O PIBID O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é essa ponte que se faz entre a formação do licenciando na universidade, a reflexão dessa formação na prática junto com o professor, né, que ele tem o nome de supervisor, e aí ele retoma para a universidade. Então, a participação da escola é mais efetiva na formação do professor. E aí o modo como eles estão discutindo isso agora, nesse momento, que é o engajamento com a prática, mas como se dá esse engajamento se você também tem que ter o referencial da teoria na sua formação? É uma concepção de que o professor que está na escola, né, na educação básica, ele é um curriculista, no sentido de que ele produz o currículo, ou seja, ele produz uma proposta pedagógica para a sua turma. Então, assim, é entender o professor como um produtor de conhecimento, né, e por isso a reflexão é importante, por isso, né, essa relação que a gente estabelece entre ensino, pesquisa e extensão, né, porque eu só sou um professor, né, que lida também com o meu contexto, a minha realidade, porque eu vivo nessa relação. O chão da escola passa a ser o universo da escola e por isso a gente tem que fazer essa reflexão, né? É estudar, é ler, produzir conhecimento, é apresentar trabalho, é ter esse movimento de entender essa complexidade que é a escola, né? E que são sujeitos que fazem parte da escola também. Você falou tudo, né? Tem que ter espaço para dialogar, para esclarecer, né? Para formar os profissionais. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria só reforçar que o Conedu vai ser em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, de 24 a 26 de outubro, no Centro de Eventos. E o site está lá disponível, as inscrições ainda estão abertas para envio de trabalhos e ainda participar. A gente tem a premiação do Conedu na escola, olha aí tem o site, Conedu. gincana pedagógica, tem algumas atividades para a gente integrar mais ainda a escola, a universidade, todo mundo como parceiro dentro do Conedu. Maravilha. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. Voltem sempre, a casa de vocês também. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.